Então, vendo, você conseguiria resumir, assim, em poucas palavras o que você falou, que aí a gente deixa registrado. Não, era nesse sentido de calma aí que eu tô... Como defender as práticas científicas e a legitimidade do conhecimento antropológico num momento em que existe um ataque direto a esse tipo de conhecimento, ao mesmo tempo que você não defende não sei se é a instituição acadêmica, mas enfim, essa instituição que se coloca com uma voz única para falar as coisas. Porque o que eu fico pensando desses textos, é que é muito legal porque eles exigem eles falam diretamente sobre problemas que a gente está enfrentando agora. E exigem, então, uma postura que eu enxergo como prática, assim, exigem que, bom, ok, li isso, entendi, e tive a minha interpretação, só que agora eu preciso de uma postura em relação a esses problemas, porque senão o mundo literalmente vai acabar. Então, como lidar meio com essa corda bamba entre defender as práticas científicas, só que sem cair e criticar a ciência ao mesmo tempo, com C maiúsculo, sem cair no obscurantismo bolsonarista. Não, muito legal. Bom, se eu entendi, você está falando, bom, faz sentido a gente fazer uma crítica à ciência no momento que a gente está agora, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente já falou um pouco, né? Eu acho que a Stanger também, quer dizer, o Latour e a Stanger são, né, estudiosos das ciências, críticos e, ao mesmo tempo, muito apaixonados, né? Eu acho que eles estão longe de fazer uma crítica obscurantista à ciência, mas eles estão justamente falando, a gente não pode pensar numa ciência que tem um acesso ao mundo, aos fatos e tal, mas pensar em práticas científicas plurais, com diferentes obrigações e coisas assim que, inclusive, aí mais Stanger do que o Latour, né? Essas ciências elas têm que se engajar na produção de alternativas para esse mundo bárbaro, né? Que ela está chamando. E eu acho que o Latour também está indo por aí, né? E outra ciência, né? Tem, lendo, assim, relendo esses capítulos para hoje, uma hora dá um incômodo, né? Quer dizer, hoje que a gente está discutindo terra plana, o Latour vem dizer que dizer, não, Lovelock é o novo Galileu, né? Ou atacar a ideia do globo, né? Quer dizer, mas a gente tem que, quer dizer, ele não está com isso indo para uma alternativa do tipo terraplanismo. Ele está querendo mostrar as nuances da ciência e de como, por dentro das ciências, você conseguir produzir respostas mais aptas. Por exemplo, ele está dizendo, olha, hoje em dia o Lovelock dá respostas mais interessantes do que o Galileu. Porque o Galileu cria a ideia de um universo infinito, de um espaço, de um espaço independente de qualquer agente. Isso é muito importante, isso produziu muita coisa. Mas isso também nos fez apostar numa noção de natureza que é a própria causa da destruição da natureza. Quer dizer, a ideia da natureza transcendente, ela é ruim. Então a gente precisa mudar por dentro das ciências e não uma coisa por fora. Não desqualificar as ciências, né? É que, Então eu Renato, acho que sim, claro, posso só claro. fazer um complemento? É que, na realidade, o que eu tô perguntando, eu concordo total com o que você falou, e muito interessante, só que o que eu tava pensando era meio da forma contrária. É se a gente realmente segue o que o Latour tá falando, e o que a Stangers também falam, quando a gente Agir aqui coloca... Oi? nas sociais, se diz? Porque a gente Sim, sempre coloca essa coisa, não é uma questão de opinião, é ciência. Então a gente coloca um carimbo e se coloca como especialistas. Então, como meio lidar com essa... Ao mesmo tempo que a gente tem que exigir esse conhecimento antropológico como científico, e colocar esse carimbo, e colocar... Porque é meio um cala-boca, na minha visão, né? da Então eu não ciência. sei, assim... Sim. O cala-boca é o que
é o que a Stan Getz está chamando de maldição da tolerância, né? Eu sei, você crê, né? Você não sabe, né? E eu acho mais Stan Getz do que o Latour nesse sentido de fazer um olé, né, na autoridade, que é isso. A gente não sabe exatamente se a gente sabe. Então a gente tem que estar se colocando toda hora no lugar de talvez não saibamos, né? E, e isso implica também pegar grandes correntes e colocá-las também à prova do que está acontecendo. Então, acho que totalmente, acho que esses autores estão colocando isso, sobretudo para dinamizar o que acontece nas ciências, tirá-las desse pedestal de autoridade, o que não significa só que tudo isso por dentro, né? E não por fora. Esse é o soco na mesa do Latour. Legal, Alex. E a Sofia, sim, eu adoro esse. Ah, você está falando do investigação sobre os modos de existência. Sim, a ciência como um modo de existência, né? Que não é o único também possível. E aí, como a Stangazza fala, a ciência também tem que fazer aliança com outras práticas, né? O que não significa desqualificar a própria ciência. Eu acho que o Alex queria fazer um comentário, é isso? Eu não vou me alongar no comentário, acho que a discussão, o Renato tocou em pontos importantes, eu acho que a gente vai voltar nessa questão que a Vênus fez na aula que vem, que eu acho que é bem a discussão, não exatamente a questão da academia, mas justamente onde aterrar, e se vocês têm incômodo lendo esse livro do autor, ficam com essas questões, quando vocês lerem Onde Aterrar, vocês vão querer subir pelas paredes. O final é abominável, eu odiei o final do livro. Assim, é um livro super urgente, porque ele escreve sobre questões políticas, bom, ele está escrevendo a partir da eleição do Donald Trump. Né? Então, ele está discutindo com o trumpismo, com o negacionismo. O livro sai agora, né, no Brasil, nesse contexto, enfim, era Bolsonaro Ele é de e tal. 2017, né? Esse livro não é 16? Bom, este ensaio tem por objetivo aproveitar a ocasião da eleição de Donald Trump em 8 de novembro de 16, da passagem de 16 para 17. Só que o final do livro, ele busca um pouco fornecer uma bússola, né, para como se orientar, que é o próprio subtítulo do livro, né, como se orientar politicamente no antropoceno. E, enfim, final, não vou fazer nenhum spoiler, mas vocês depois, quero saber como que foi a leitura de vocês. Calma, em português, como que é o subtítulo? Como se orientar politicamente no antropoceno. Porque em francês é simplesmente como se orientar na política. Faz uma diferença, né? Eu não tenho. É porque antropoceno está na moda, né? Então é para vender mais. Vende mais. E aí, por ocasião do lançamento desse livro, fizeram uma entrevista, acho que saiu na Folha de São Paulo, para vocês verem a dimensão, a relevância do livro e do lançamento nesse momento. O Latour chega a dizer que se nós resolvermos o nosso problema, quer dizer, nossas questões políticas, ambientais, sanitárias, a gente vai resolver, no Brasil, a gente vai resolver o problema do mundo. Então, assim, é um pouco como se o Brasil fosse uma espécie de epicentro que congregasse os elementos todos da catástrofe. Mas, enfim, só para finalizar e passar para o comentário que é muito polêmico, né? Enfim, antes de passar para o Alex, eu acho que tem uma diferença, salvo engano, também não li, enfim, né, exaustivamente a obra do Latour, mas eu acho que uma discussão que a Stan Getz faz, e o Latour eu não me deparei ainda com um debate desse tipo, da academia, né? Tem um livro, enfim, mas em outras entrevistas e tal, que a Stan Getz, ela
reflete sobre a academia, né, sobre os limites da academia e faz isso a partir de uma questão do feminismo, né? Tem um livro que ela, não acho que não tem traduzido em português, mas em francês é Le Faiseuse d'Histoire, que a tradução desse livro seria algo como as mulheres que criam caso, fazem barraco, e é um livro inspirado, enfim, a partir de, né, ela se coloca como herdeira da Virginia Woolf, ela tem um pouco essa discussão, mas ela vai falar sobre as mulheres na academia, né? E aí são várias interlocutoras que participam desse livro, então acho que é bem interessante, assim, pensar que, de fato, a Stangers está falando sobre ciência, mas está falando sobre academia, discutindo, né, a produção do conhecimento, a academia, o papel político da academia e como as mulheres produzem conhecimento nesse contexto. Ela é sempre muito crítica, né? Eu já vi em algumas entrevistas ela dizer que a academia já não é mais esse lugar. Não é a mesmo. ver. Ela tem um livro super importante chamado... É um livro que acho que é de 2013, que é Uma Outra Ciência Possível. Que chama também Manifesto para a Desaceleração da Ciência. Né? Desaceleração. A gente, né, justamente, porque é isso, a ciência virou, que é o que ela, que é aquele problema da economia do conhecimento que a gente estava discutindo na semana passada, que é isso, ciência é produtividade e grande parte das ciências exatas, elas estão reféns, né, de dinheiro de indústria, né? Então, toda a discussão também sobre universidade pública que está se fazendo hoje tem a ver com isso, porque quanto que você é livre para pesquisar, para produzir ciência? Ou você está fazendo para quê? E mesmo nas ciências humanas, né, que não tem uma aplicação exatamente imediata, isso também está sendo posto, né? E aí, onde que você vai publicar? Então, virou uma coisa totalmente quantitativa e a gente está preso a isso. Eu acho que o que o Latour e, sobretudo, a Stanger estão querendo mostrar é repensar o lugar dessa ciência e desacelerar isso, parar para pensar por que a gente está fazendo isso. Qual que é o lugar da produção desse conhecimento, né? Então, com que prática a gente quer se conectar, né? Outra... Só tem em francês também, eu acho. Uma outra ciência possível. Alex, você quer fazer um comentário? Oi, gente. Eu não queria fazer um comentário rápido, também não quero ficar me alongando aqui para não atrapalhar, mas tipo, tem uma coisa que a gente que fez o curso da Marina, acho que tem algumas pessoas aqui na, no curso que, tipo, inclusive vieram depois da gente ler o Latour, e foi uma experiência bastante interessante, mas bastante enlouquecedora também, assim, por, tipo, tirar essas referências nossas, assim, saber como lidar com essas ideias, e, tipo, a Marina tinha uma expressão muito boa, porque a gente também, sei lá, lendo, a gente falava, meu Deus, mas o que ele está fazendo com a ciência? Tem hora que ele fala como um apaixonado da ciência, tem hora que ele desce o pau na ciência, e daí a gente também se perguntava, mas meu Deus, ele está metendo o pau na ciência num momento como esse, enfim. E a Marina tinha uma frase que ela repetia que é muito boa, que acho que sintetiza isso que o Renato falou, que foi assim, o Latour, o que ele quer fazer é colocar a ciência em seu lugar, tá ligado? Ela usava essa expressão que eu acho que ela é bastante síntese do que você falou, assim, ele quer colocar a ciência em seu lugar, ou seja, opa, você se elevou em algum lugar que não é seu, você expandiu, assim, o seu modo de veredicção e de conhecimento das coisas para coisas que não são suas, assim, que não cabem a você. E daí é interessante que tem alguma fala do Latour, que inclusive ele menciona um personagem aqui do Richard que apareceu, que é o Richard Dawkins, que ele fala alguma coisa assim, o Papa e o Richard Dawkins vão ficar se degladiando por anos, mas eles não estão falando da mesma coisa, assim, eles não estão falando, digamos, da mesma ontologia.
E aí eu acho que o Latour, no Modos de Existência, só para dar essa palhinha que a Sofia também até comentou, ele usa uma estratégia muito boa para falar dessas diferenças, tipo, do que cabe ou não caberia à ciência, qual é o lugar e qual não é, que é, tipo, criar todo um método expositivo e, mano, construtivo do conhecimento mesmo, muito hermético, assim, tipo, é difícil você se adaptar com o que ele está fazendo, mas ele cria uma ideia das redes, né, de que, tipo, a ciência, ela constrói uma rede específica com os seus existentes, que ele chama, né, tipo, com, enfim, os seus objetos específicos, tentar sintetizar bem porcamente essa ideia, só da rede, assim, tipo, as suas redes específicas com seus objetos específicos. E daí cria uma ideia bem confortável, até uma solução razoavelmente confortável para quem está lendo, que é de que, bom, então a ciência tem que ficar no seu canto e tratando das suas paradas e tal. E ela tem a sua rede específica, seus existentes específicos, e isso fica bastante aceitável na nossa cabeça. Agora, realmente, quando você vai para o mundo real aqui, assim, fica muito mais difícil de você saber quais são os existentes às quais ela deve ou não deve, né, legislar, aplicar os seus modos de veredicção, e que eu acho que é uma coisa que o Latour um pouco escape. Eu sinto que na leitura da Stan Getz, isso só para uma coisa que eu também acho que é um pouco diferente, lendo a Stan Getz, ela é mais radical na ideia de precisamos compor. Então a gente precisa fazer com que esses diferentes jeitos de conhecimento, eles têm que se conectar, porque o Latour fala parece que, tipo, suave se ficar cada um no seu canto em alguma medida, sabe? Tipo, nessa exposição das redes, parece um pouco que ele dá a entender isso, assim. E a Stan Getz, eu sinto que ela é mais radical no esse precisamos compor. Mas, tipo, eu também sinto que, assim, para quem tenta, assim, levar isso um pouco adiante, é difícil mesmo. Eu, por exemplo, não faço a menor ideia também. Tem coisas que eu fico me duvidando que eu falo, mano, talvez não devesse me duvidar disso, porque, enfim, é um exercício difícil esse, pra caramba. Eu acho que, mano, espero que a gente consiga chegar mais perto de saber como compor, mas eu acho que tem essa coisa importante do colocar assim em seu lugar, que é uma operação boa para sintetizar essa ideia do Latour, assim, eu acho. Era isso. Legal. A ideia do lugar tem a ver com a coisa da ecologia das práticas, né? Tudo tem os, né? E essa. Mas, se não me engano, quer dizer, o Latour também está falando que esses modos de existência eles se cruzam, né? Eles têm seu modo próprio de veredicção, mas eles se cruzam. E é importante isso. Tem um Acho que comentário da tinha. Mariana aqui. E tinha mais alguém que queria falar alguma coisa que eu já me perdi. Marcelo. Oi, tá me ouvindo? Sim, sim. Eu vou tentar, sei lá, não sei se é uma pergunta ou se é mais um comentário, a partir do que a Vênus comentou e que os demais colocaram, né? Acho que, tipo, muito dessa questão que ela trouxe, acho que toca no que a própria Stengers fala, né, sobre politizar a ciência, né, tipo, e essas práticas científicas, né. Eu tava, tipo, vendo uma apresentação, não sei se foi Stengers que falou isso, me corrijam depois. Mas eu tava dando uma palestra da professora Tatiana Roque, tá falando sobre negacionismo, se eu colocar aqui. Ela é da FRJ. Que ela coloca justamente essa questão, né? E um dos exemplos que ela colocou é do próprio Bolsonaro, né? Tipo, e dos cientistas, né? Meio que nesse momento que a gente está vivendo, se colocar contrários à própria política, né? Sendo que deveria ser ciência e política em articulação, né? Em mediações ali, né? E aí é meio que igual, por exemplo, o Bolsonaro não querendo comprar a vacina da China, por exemplo, né? Então, tipo, é meio que, sabe, acho que talvez, não sei, seria um caminho também para pensar essas questões, né? Porque, tipo, é até aí um caminho de mostrar que essas próprias práticas científicas, elas são contraditórias, né? Até o Latour, esse texto que a gente leu para essa aula, fala que, tipo, antes de uma acumulação, né, de conhecimentos, a ciência é uma constante prática de revisão, né?
ele tá falando sobre pastel e tal, bem no início do terceiro capítulo, né? Então, aí a minha questão é, tipo, como que a gente faz isso, né? Tipo, uma dimensão mais próxima do que a gente vive hoje, né? Como que a gente coloca essas contradições, né? Essas práticas, né? Como coisas que vão e voltam, né? Então, tipo, eu pensando, será que divulgação científica, né? Mas que, tipo, ou comunicação científica, né? Que é uma coisa mais ampla, né? No meu olhar, né? Porque, tipo, também não pode ser uma coisa que se dê somente a partir de uma amostra dos dados, assim, sabe? Porque eu não sei se somente mostrando dados, olha aqui, o antropoceno está acontecendo, a gente está vivendo problemas, né? Não sei se está bastando para isso, né? E também, tipo, essa própria estratégia de divulgação científica me parece alguma coisa muito mais uma estratégia episódica, sabe? Tipo, em momentos de grandes tensões, ela é colocada, sabe? Tipo, não sei, eu gostei muito dessa pergunta porque me inquieta bastante também. Não, maravilha, acho que é muito legal o que a Tatiana tem colocado, e ela discute, né, com o Latour, com o Stanger, mas eu lembro de ter ouvido uma palestra dela também, que ela falava de um outro perigo, que é de uma coisa assim da gente voltar para um iluminismo absolutista, quer dizer, então, em nome, né, em nome de uma defesa da ciência, a gente abre mão de fazer uma crítica da ciência. Sendo que eu acho que é interessante que esses autores estão falando é que defender a ciência é criticá-la, porque o Latour, por exemplo, não é tanto a ideia de contradição, né? O Latour vai apostar muito numa ideia de controvérsias, de mapeamento de controvérsias. Esse é um método, inclusive, que ele criou, que é super importante. Quer dizer, não existe ciência sem controvérsia, né? E essas controvérsias, o problema é que as controvérsias tendem a ficar fora do domínio público, então a gente não tem acesso a elas. E o que ele está propondo é trazer as controvérsias para o domínio público, né? Então, vamos discutir então, o problema do clima, né? Aquecimento global, né? Derretimento das geleiras. Isso é uma questão científica, isso é uma questão que ela tem que ser trazida para o debate público, né? Ela não pode ficar escondida, porque isso diz respeito a todo mundo. Aí eu acho que vai até além do que a gente chama de divulgação científica, de como realmente trazer isso para uma ágora, né? Vamos discutir essas coisas todas, porque essas coisas todas têm uma implicação na nossa vida. E a gente tem que justamente liberar essas controvérsias. Então, ele começa o capítulo 1, que a gente não leu, justamente com essa discussão dos chamados climatocéticos, né? Que são esses caras, alguns deles cientistas, inclusive, que tentam barrar a ideia de que a gente está diante de uma catástrofe climática, né? Porque a ciência também, ela tem, você não tem uma voz, você tem várias, né? O ponto é trazer essas coisas para o debate público, é mostrar quais são as obrigações desses cientistas. O que o climatocético está obrigado? E o que o outro que está falando que a gente está vivendo, né, um caso crítico está obrigado, né? Então, eu acho que esse que é o ponto que eles estão trazendo para a gente. Mas, de fato, acho que vocês têm razão com isso. Algumas passagens a gente fica meio cabreiro, bom, mas inclusive porque pode ser apropriado. Você pode pegar um parágrafo e dar para um terraplanista, ou sei lá o quê, né? Mas é claro que é um pensamento, né? Então é perigoso. Eu acho que se a gente complexificar é melhor do que dar de barato. Acho que essa questão volta quando ele vai lá no Onde Aterrar, quando ele vai falar de direita e esquerda, que
que eu acho que é péssimo o jeito que ele resolve, mas que a Stan Getz, eu acho que tem um jeito mais interessante. Ela fala ser de esquerda é promover o pensamento, né? Não é fechar. Então, mas a gente está num momento muito ruim mesmo. Muito difícil. Porque se eles conseguirem que a gente pare de pensar, na verdade é o que eles querem, né? Então. Não sei, acho que eu só me enrolei aqui, não sei se eu falei alguma coisa. Mas... Então, não sei se tem espaço para eu fazer a partir do que você falou, na área eu sou da comunicação, né? E a gente, tipo, Legal. enfim, tipo, um sentido mais amplo de você pensar a comunicação, né? Além dessa ideia de transmissão, de informação, né? Que eu acho que é um pouco do que a divulgação científica é pensada, né? Como se só bastasse colocar informação e as pessoas iam saber, né? Ou seja, pensam as pessoas não cientistas, né? Que não estão nas academias, enfim, né? Instituições científicas como pessoas vazias de informação que precisam ser preenchidas, né? Mas no sentido mais amplo, né? Quem discute bastante isso é o Muniz Sodré. Comunicar está mais no sentido de tornar comum, né? Então, acho que quando você fala sobre controvérsias, nessas práticas com controvérsias, seria interessante também, eu acho que, né? Acho que vai talvez nesse sentido de tornar comum, né? Como que a gente torna comum essas controvérsias da ciência, né? Na própria complexidade que elas querem, que elas têm, né? Não sei, só isso mesmo. E eu acho que hoje, falando assim como antropólogo, né? Que eu não sou nem biólogo nem nada, mas eu acho que hoje tem uma aliança muito interessante, que demorou muito para acontecer, né? De um jornalismo interessado em assuntos de antropologia, questões indígenas, e isso é fundamental, né? Porque se o conhecimento sobre os povos indígenas ele fica, por exemplo, encapsulado na academia, que vai discutir questões fundamentais, né? Mas para ter a divulgação científica, você tem que ter a academia também, né? Então, eu acho que é apostar numa porosidade, né? E numa cooperação, né? Para voltar a falar com a Lynn Margulis. Posso complementar com uma coisa? Ai, Kai, você queria falar? Não, pode ir, cara. Eu ia falar sobre uma... Eu vou só seguir no comentário do Marcelo, aí eu passo a palavra para você, só para não perder o time. Acho que essa questão é super interessante, enfim, de fato, se vocês tiverem como ler o Onde Aterrar para a aula que vem, pode ser legal para a gente seguir nesse debate, porque tanto a questão da comunicação como a crítica, enfim, o papel da academia, dos intelectuais, é algo que, enfim, é pauta do dia e é tema do livro mesmo. Aí eu acho interessante que o Latour até desenvolve isso, e ele fala que a gente tem a gente não, mas enfim, existe um vício epistemológico de considerar que existe sempre um déficit intelectual que precisa ser suprido no outro, né? Quando, na verdade, ele fala de uma ausência de práticas comuns, quer dizer, a gente, né, o movimento negacionista, enfim, vacina, tal, não é algo que diz respeito à ordem de uma incapacidade de compreensão, ou muitas vezes da falta de conhecimento, mas da falta daquilo que faz o mundo comum, né, das práticas comuns. Então, eu acho interessante como ele resolve isso de uma forma interessante. E acrescenta também a questão do negacionismo, que é respaldado também digamos, uma indústria de desinformação, né? Não à toa o gabinete do ódio tem uma atuação central no governo, quer dizer, não é que as pessoas não têm acesso ao conhecimento, é que as informações que circulam também se prestam a um desserviço de produzir algo que vá num outro sentido, né? Isso de monte.
Então, não é só uma questão das luzes, né, de divulgação científica, é sim, mas não só. Então, não à toa, eu acho que é revelador que a epígrafe do livro é essa fala do genro do Donald Trump, né? Nós lemos livros demais, já quer dizer, existe... Chega, né? Chega, né? Exatamente. E aí, por outro lado, Stan Getz, no título de uma das falas dela, a própria Donna Haraway fala da urgência de pensar, né? Gaia, a urgência de pensar e sentir. O que elas estão dizendo com isso? Eu acho que é muito sintomático que elas coloquem isso nesses termos. Eu queria depois, enfim, talvez esteja um pouco adiantado na hora, mas pegar uma parte do livro mesmo, porque eu acho que diz respeito a uma questão que você toca, Marcelo, quando você cita a questão, o Pasteur, né, essa aproximação do Lovelock com o Pasteur, que tanto num caso como no outro, não se tratou da forma como o Latour formula, né, de, digamos, aumentar a visão de mundo, quer dizer, não é que a visão de mundo se expandiu com Lovelock, a hipótese de Gaia, ou no caso dos micróbios, no caso do Pasteur, mas o modo como eles operam, ele fala, né, por reducionismo, no sentido de que você passa a encontrar agentes que antes eram passivos, enfim, que não eram considerados como ativos, quer dizer, que não tinham agência para aquele fenômeno. Quer dizer, quando se fala da fermentação, né, não é o que interessa não é o fenômeno da fermentação em si, mas a agência dos micróbios para aquele processo. Né? Da mesma forma que no caso de Gaia, o que interessa e aí tem uma mudança conceitual interessante, que ele passa a falar de geoquímica para geofisiologia. Qual que é a diferença entre uma coisa e outra? Né? O que implica você falar de geoquímica para geofisiologia, que tanto causou polêmica até? É pensar, tem uma intuição, né, que é comum entre o Lovelock e o Pasteur, de que existe algo mais do que meramente os elementos químicos que estão atuando aí, né? Tanto um caso como no outro, tem essa ação dos micróbios, mas isso não gera uma hipótese vitalista, quer dizer, não é aumentar a animação do mundo, não é aumentar uma visão de mundo, mas, de alguma maneira, buscar uma outra, como se diz, buscar uma outra parte do funcionamento disso, né? Quer dizer, incorporar outros agentes que antes não participavam do processo. E aí, reducionismo nesse sentido, né? Não reducionismo de uma forma pejorativa, ele está pensando né, nesses novos agentes, nesses personagens que ele fala, né? Personagens insólitos, que agora são parte integrante desse processo. Enfim, só para aproveitar o gancho do seu comentário para entrar nisso. Mas isso é fundamental, né? Quer dizer, o grande inimigo do Latour é esse reducionismo, né? E tem esse livro sobre o Pasteur, né? Que chama Guerra e Paz entre os Micróbios, né? Sobre o livro sobre o Pasteur, que vem e tem um texto que vem junto chamado Irreduções, né? E que ele vai falar justamente que o problema, que a crítica que se deve fazer à ciência é uma crítica ao princípio da redução e aplicar o que ele chama de um princípio da irredução, né? Ou seja, você deve ter que considerar todo mundo que está ali, né? Então ele fala, por que o Pasteur foi tão importante, tão revolucionário? Porque ele faz aparecer um ator fundamental que é de novo, estamos falando de novo de bactérias, voltamos a Limárgoles, que é quando é o fermento lático que ele encontra, né? E que é a levedura, né? A levedura o que produz a fermentação, né? Que não é um processo meramente químico, você tem seres ali atuando. E aí é isso que ele vai falar, é muito bonita essa parte do texto, que ele faz o paralelo da figura do Pasteur com a figura do Lovelock, porque os dois promovem uma irredução, né? Eles falam, olha, tem muito mais gente aí do que vocês imaginavam, e a ciência ela tem que fazer isso, ela tem que abrir a lista, né?
uma coisa que o Latour sempre fala, abrir a lista e não fechar. E aí, a gente podia até ler um parágrafo que está na página 151. É uma questão da metafísica, né? Que Assim, aí que ele não é vai uma para visão de mundo, mas é uma metafísica, uma cosmologia. quem está aí? Quem está aí, né? Que é a palavra que eu lembro, bom, viajando, né? Como começa o Hamlet, né? Quando eles veem um fantasma, que é a primeira pergunta, né? Quem está aí? E aí a pergunta que você tem que fazer para o mundo. Aí ele fala o seguinte, Qual página que é? está na página 151, do capítulo 3. Aí ele está falando dos micróbios, como que o Pasteur ele critica essa teoria vitalista da geração espontânea e tal, faz aparecer esses seres e tal. Aí ele fala o seguinte: o caso de Pasteur prova, mais uma vez, que a ciência não prossegue simplesmente expandindo uma visão científica de mundo já existente, né? Você não vai simplesmente. É aí que está a coisa com Galileu também. Não é simplesmente ficar expandindo. Mas, sim, revisando a lista de objetos que povoam o mundo. O que costuma ser chamado pelos filósofos como razão, desculpa, com razão, de uma metafísica. Quem está no mundo, né? E pelos antropólogos, de uma cosmologia, né? Quando você vai falar da cosmologia dos Yaminawa, você vai descrever quem são os seres que habitam esse cosmos, né? Aí ele fala, o reducionismo não consiste em limitar-se a alguns personagens bem conhecidos para poder contar a história de todas as coisas. Como Descartes acreditava em seu belo romance sobre os sistemas da natureza. E sim em fazer emergir, mediante uma série de provas, personagens insólitos que compõem o coletivo, né? Quer dizer, você nunca vai fechar a lista de todas as coisas que existem. Esse é o problema da tal, né, as qualidades primeiras, como se você conseguisse fechar, né? Aí ele continua: o mundo sempre transborda da natureza. Ou mais é aí que eu acho legal. Ou mais exatamente, mundo e natureza são marcos temporais. A natureza é o que está estabelecido. O mundo é o que vem, né? Que ele vai falar que é uma outra coisa que ele trabalhou na primeira conferência. O mundo é uma coisa que está em aberto. A natureza é o que a gente já sabe o que é. Conjunto de leis imutáveis e tal. O mundo é o que vem, né? É bonito isso. E é por isso que a palavra metafísica não deveria ser tão chocante para os cientistas em atividade, né? Os cientistas estão fazendo listas de seres, de existentes, né? Mas apenas estranho para aqueles que acreditam que a tarefa de povoar o mundo já está completa. A metafísica é a reserva, sempre a reabastecer da física. E, com certeza, a partir do momento em que você decide quais são os personagens humanos e não humanos, como a levedura, convocados a desempenhar os papéis principais, a política logo mostra a sua cara. Então, aqui é um assunto político também. Quem entra? Né? O que você vai mostrar? Então, isso para dizer que a ciência ela tem que ser pensada como esse
mundo infinito, né? Está sempre surpreendendo, a gente não pode parar numa coisa. Eu acho que essa é um pouco a aposta dele e essa ideia de irredução. Jamais reduzir. Agora, o que a gente faz com o princípio de redução? Quando um monte de gente louca, né, questiona coisas assim absolutamente triviais, aí é uma outra questão que também merece ser colocada, mas que ela não nos impeça de continuar pensando e, portanto, ir reduzindo o mundo, né? Porque também aí eles venceriam, né? E é muito bonito como ele vai trazer essa coisa do Pasteur para o Lovelock, né? O Lovelock como esse cara que povoa. E a Margulis, mais que tudo, né? Com essa fissura, né, que ela tem tinha, né, com as bactérias e com o que produzem as bactérias, né? Ela está trazendo para o mundo o que o Pasteur mostrou com a levedura. É como se o mundo fosse um grande sistema de fermentação em que organismos estão produzindo o seu ambiente. Nesse mesmo trecho do livro, que ele compara faz essa aproximação com Pasteur, é interessante que ele cita uma outra figura, cujo nome eu esqueci, mas que tinha uma hipótese complementar inversa a essa, que era da abiogênese, né? A origem da vida, a geração espontânea. Geração né? espontânea. E aí, enfim, não se trata nem de uma coisa, nem de um meio inanimado, simplesmente de agentes químicos, né, no caso do Pasteur, tampouco da geração espontânea, né, de um vitalismo, de um excesso de animação. Então, é interessante que quando o Pasteur povoa o mundo com os micróbios, né, não se trata nem de um extremo nem de outro, mas justamente identificar, né, de fazer emergir esses agentes. Eu acho que no caso do Lovelock também ajuda, acho que, pensar nesses termos, né? Não se trata nem de pensar uma alma para Gaia, um princípio de animação, uma totalidade, nem de dizer que são só elementos, né? Ciclos geoquímicos, pura e simplesmente, mas de pensar algo que identificar a vida, né, como um ator que está entre uma coisa e outra, né, que pode fazer, né, num primeiro momento a gente pode, né, olhar e achar que tem um certo sentido de sistematicidade, mas que não é isso, né, não é nem esse vitalismo no extremo, nem a falta completa de animação, né. Acho que é interessante, ele é bem sagaz em fazer essa aproximação, porque de fato ajuda a entender bastante as coisas, né? Nessa aproximação com Galileu também. E na conferência seguinte, quando ele fala do livro do Tyrrell, não sei se é assim que pronuncia, que é esse cara que faz um livro contra a hipótese de Gaia, mas que na insistência em não querer entender a hipótese, ele ajuda que a gente, por contraste, a entender o que o Lovelock está falando, né? Que essa coisa dos ciclos, né, que é super importante, quando ele fala sobre essa maldição de Atlas, né, não sei se vocês já chegaram nesse ponto da leitura, mas é isso, né, como você foge dessa ideia de totalidade, até, né, ele na fala, o Latour faz assim, a gente tem a tendência de falar, né, do ponto de vista global, e faz assim com a mão, né, pensar a totalidade, mas como você escapa da esfera, né, de pensar nesse todo, sem história, nessa homogeneidade, para pensar em algo que
enfim, que não tem essa forma, mas que tem essa retroalimentação, essas conexões. Aí ele vai falar dos ciclos, né? De como pensar nesses termos, enfim, de alguma forma conjura qualquer noção de totalidade ou de sistema. Eu acho que é bem sagaz essa solução. Seria interessante ir no Sloterdijk. Eu confesso que não li o suficiente para falar sobre essa questão da esferologia, mas me chamou a atenção que o Latour, ele é o filósofo do, né, O Sloterdijk. do antropoceno e tal, né? Não sabia que ele tinha essa relevância toda. Eu acho que é o Latour que está dizendo isso para ele, né? Eu não conheço também o Sloterdijk para poder... Mas o Sloterdijk, ele tem essa trilogia, né? Que é um livro sobre as esferas. São 3 livros. As espumas, os globos e as... Não, a Esse bolha, Bubble, a bolha, a globo e a espuma. Né? Quer dizer, e é sempre essa ideia de pensar um invólucro que produz um ambiente, né? E o globo seria essa imagem maior desse ambiente produzido e autocontido. E tem alguma ideia de transcendência aí, né? Também. Que é justamente o que o Latour vai se colocar contra, né? Contra essa ideia do globo, né? Tanto que o capítulo seguinte chama o Antropoceno e a destruição da imagem do globo, porque justamente o Antropoceno coloca a impossibilidade desse globo fechado, né? E o globo aparece como essa esfera, como essa imagem, depois ele até fala, né, do Platão, de uma imagem de uma esfera perfeita. que Gaia não é a esfera, até porque quando ele fala de zona crítica... Ai, desculpa, você ia complementar o que você ia falar? Não. Então, sobre essa coisa da zona crítica, né, dessa camada, dessa membrana, dessa película, né, onde se localiza a vida. Então, também a própria imagem disso que ele chama de zona crítica não permite uma visão propriamente global, né? Eu acho que também pensar nesses termos, né? Ele fala de um delicado envoltório das zonas críticas. Então, não funciona como sistema, né? No sentido cibernético também, que é o problema, né? Enfim, outra ideia pouco interessante aqui. Mas tem várias imagens, ele usa muitas imagens, é difícil. Esse capítulo 4 eu acho mais difícil do que o 3. Talvez por isso de eu não conhecer bem o Sloterdijk. Mas ele diz que a ideia da esfera tem a ver com uma ideia que é muito importante também. Esses autores todos, que é a ideia de Umwelt, do Exco, né? Não sei se é assim. Escreve aí. Marcelino. Mó brisa. Né? Mas as esferas são aquelas que criam o ambiente. Né? O Exco está dizendo... tem muito a ver com o que a gente está lendo aqui, porque o Exco ele está falando que ele cria uma ideia de Umwelt, que é um pouco essa ideia de que cada ser produz o seu próprio ambiente, né? Produz o seu mundo, né? O ser produz o mundo, não tem um mundo dado, mas esse mundo também é feito. Daí essa ideia de mundo que vai aparecer no Latour, que é importante. O mundo, que aí acho que o Alex perguntou, a natureza é o que está estabelecido. O conceito de natureza, né? É o que está estabelecido, e portanto não pode ser alterado. Mas o conceito de mundo é o que pode ser e está sendo alterado na interação. E o Exco, né, que também é um autor bastante
discutido pelo Ingold, ele tem esse conceito de Umwelt, que é isso, que é o ambiente criado pelaquela espécie ou por aquele organismo, né? E pelo que eu entendo, o que o Sloterdijk está falando, é que essas esferas são espécies de Umwelts, né? São esses mundos produzidos. Só que, quando você chega na imagem do globo, você tem um mundo que é homogêneo, né? Você não tem mais essa confusão, que é a marca de Gaia, né? O novo regime climático, Gaia faz contraste com a imagem do globo. E é claro, quando a gente está falando de globo, vem todo o pacote de uma ideia de globalização, que é aquilo que É engraçado que ele cita pouco o Chakrabarti, né? Mas essa é uma questão super importante para o Chakrabarti, né? Quer dizer, ele fala, a planetaridade não é a globalização, né? A globalização é o que a gente fez do mundo nessa homogeneização do mercado. E a planetariedade é outra coisa. Talvez a ideia de planetariedade do Chakrabarti tenha a ver com o que o Latour, com o Lovelock, está chamando de Gaia, né? E não é essa forma global, a ideia da Terra como um globo, né? Que não tem uma teologia, que não é a leitura do Tyrrell ao Lovelock, né? Um bonito momento que ele fala, o povo de Gaia não é o planeta azul como um globo, né? O povo de Gaia busca conexões. O globo trabalha com uma lógica de parte todo. Você tem o globo, que é a imagem do todo, que é formado por partes, né? Esse planeta azul como um globo, aquele que você vê quando os caras foram para a Lua, ele é uma mistura, né? A gente poderia falar de três transcendências, que começa lá na Grécia, passando por um cristianismo, até chegar na NASA, né? E aí vai falar, o globo é uma ideia que é próxima da ideia de natureza, a ideia de Deus, a ideia de pura continuidade. Ela não tem história, né? E o antropoceno está reivindicando justamente uma volta à história, às histórias, né? E uma destruição que ele impede essa imagem do globo. Ou eu só conseguia ficar pensando na Globo. Não é à toa que a Globo chama Globo. O Roberto Marinho, acho que não leu o Sloterdijk, mas... Tem um trecho bonito, eu não sei qual que é a página, mas sobre essa coisa, essa maldição de Atlas, do pensamento global. Eu vou ler, posso? Qual página? Eu não sei que página, eu peguei o trecho aqui, putz. Começa assim, ainda deve ser possível em 2015 afastar-se do fascínio que a imagem da esfera exerce desde Platão. Eu acho que é o trecho sobre Platão que você estava mencionando. Posso ler mesmo assim? Eu não sei a página, desculpa. Gente, né? só dizer que é o seguinte, já são 10h40, portanto a gente considera a aula oficialmente encerrada, mas o que vem agora são devaneios. Bonus tracks. Spin-off da aula. Tá, diz assim o trecho, então.
A forma esférica arredondada do conhecimento num volume contínuo, completo, transparente e onipresente que mascara a tarefa extraordinariamente difícil de juntar os pontos de dados de todos os instrumentos e de todas as disciplinas. Uma esfera que não tem história, como você estava falando, né? Nem começo, nem fim, nem buraco, nem descontinuidade de nenhum tipo. Não é apenas uma ideia, mas o próprio ideal de ideias, né? Tem uma coisa da transcendência. Quem se orgulha de pensar globalmente nunca se afasta da maldição de Atlas, né? Aí tem o trecho em latim que traduzido seria globo terrestre ou esfera ou Deus, isto é, natureza. Então, essa concatenação de um pensamento global, natural e universal é tudo aquilo que não permite a gente ver essas conexões entre as potências de agir, né? Como ele está colocando. Então, é contra isso que ele formula essa questão do pensamento global, né? O texto que ele mobiliza do Terrell é para se contrapor essa imagem do globo e do pensamento global, quer dizer, Gaia é qualquer coisa que não uma totalidade, né? Uma esfera. E tem uma coisa, eu queria também ler um trechinho só para... que é muito bonito, justamente um ponto que ele vai cair na questão dos negacionistas, né? Que está na página 227. Ele fala assim, um outro termo do Sloterdijk é a ideia de imunologia, né? Que é a ideia de uma sensibilidade, né? Sensibilidade. Quer dizer, como Gaia, né? Vai falar, ela é extremamente sensível à nossa ação. Ela responde. Né? O Sloterdijk vai dizer que vai ser a ideia de imunologia, que é a nossa capacidade de responder aos ataques, que, aliás, é uma imagem super importante para hoje. Né? E tem uma hora que ele fala, na página 227, nenhuma imunologia, no sentido ampliado de Sloterdijk, é possível sem que se aprenda a se tornar sensível a esses ciclos múltiplos, polêmicos, controversos e entrelaçados. Aqueles que não são capazes de detectar e responder rapidamente a pequenas mudanças são condenados. E aqueles que, por algum motivo, interrompem, apagam, negligenciam, diminuem, enfraquecem, negam, obscurecem, desfavorecem ou desconectam esses ciclos, não são apenas insensíveis ou desprovidos da capacidade de recepção. Como veremos, eles provavelmente são, se não criminosos, em todo caso, nossos inimigos. É por isso que faz sentido chamar de negacionistas aqueles que, negando nossa sensibilidade e também a de Gaia, afirmam com confiança que a Terra não pode, de maneira alguma, reagir às nossas ações. Né? A parte aqui eu acho super importante. Né? O que é a negação? A negação é justamente a negação desses existentes e dessa sensibilidade, né, que a gente pode ter. E que Gaia né? Que Gaia é justamente a resposta a isso, a nossa ação, né? A própria caracterização que a Stan Getz faz, né, ao dizer que Gaia é suscetível, ela é suscetível nesse sentido, né, no sentido da sensibilidade, que ela é responsiva. Então, a intrusão é justamente essa suscetibilidade de Gaia, que no original em francês eu até tinha falado, né, que é algo como aquela que sente cócegas, quer dizer, a qualquer estímulo ela é responsiva. Então, acho que é um pouco nesse sentido aqui que o Latour está formulando, né? Essa questão da sensibilidade e a negação dela. Eu acho que isso também é muito interessante o modo como ele formula.
Logo em seguida ele vai dizer que Gaia é o nome de todas as consequências entrelaçadas e imprevisíveis das potências de agir, né? Que é ou seja, ela exige também uma outra ciência, uma ciência mais sensível, que é essa ciência do clima, né? Que é você. Justamente, as ciências do clima, elas são tão importantes aqui nesse argumento, porque elas justamente elas trabalham com sistemas caóticos, né? Que pressupõem uma. Você não tem leis, mas você tem uma coisa pode gerar, né? Ele vai até falar que as ciências do clima e as ciências do sistema Terra, elas quase que estão fora da natureza. Né? É outra coisa. Elas trabalham com essas suscetibilidades. Ele fala de que essas ciências seriam pós-epistemológicas, né? Enfim. Bom, gente, somos 15. Que é um bom número, não deixa de ser. Mas. Bom, não sendo 17 é ótimo, né? Eu não tinha pensado nesse aspecto. O que é 15 mesmo? Eu não lembro qual que era o 15. Ai, ai. Bom, é isso, gente. Alguma questão final que alguém... o Caio escreveu Gente, aqui. o Estélio está aqui, Jesus. O Estélio está aqui? Estélio? O Estélio está aqui. O que está fazendo aqui? Jesus Cristo. Ele saiu agora. Ele não falou nada. É semana que vem a aula dele. É semana que vem, gente. Apareceu e ficou quietinho. Pô. Caio, você quer fazer o comentário que eu vi que você escreveu? Ou mais alguém, se quiser fazer um comentário final, uma pergunta. Pois, Télio, aparece e fica quietinho. Eu estava para ouvir. Gente do céu, Jesus. Muito bom, excelente. Então finaliza pra gente. Nossa Senhora, eu já estou no fim. Vai, uma palavra final, então. Não dou conta. É dizer que a gente não conseguiu entrar no capítulo 5. Portanto, semana que vem a gente faz os 5 e os 6 juntos. Com você. Então vocês começam falando. Ótimo. Boa. Vocês começam falando do 5 e eu falo do 6, é isso? Quem é o povo de Gaia? É o povo por vir junto com o mundo. Pois é. E a superação desse eixo esquerda-direita também, você vai falar sobre isso, né? Onde aterrar, vai fazer essa crítica? Isso é péssimo nele, né? Isso é péssimo. Eu tô fora. Abandonar a esquerda e a direita, ele tá doido. Não, eu entendo a crítica que ele faz à esquerda, mas o que não significa é a morte da esquerda. Não, e eu acho que pode funcionar na França, que, sei lá, né? Esquerda e direita é outra coisa, agora aqui. Agora, mesmo lá, né, eu fico pensando, a gente fica falando aqui de cooperação, mutualismo, e tudo isso, solidariedade, pensar por rede, por laços, por vínculos. Da onde que a gente vai tirar isso, senão politicamente da tradição das esquerdas, dos movimentos sociais,
tudo isso. Essa sensibilidade vem daí da direita que não vem, né? Mas aí a gente tem que redefinir esquerda, né? Ah, total. Porque Aí temos que fazer. Aí, se não tiver uma coisa verde, não rola, cara. Não tem mais gente. É isso que vocês estavam falando, né? Tem mais gente nessa festa. E tem muita transcendência na esquerda, né? Total. Também. Transcendências ruins, né? Esquerda que se chama progressista, né? Tá na coisa do progresso ainda. Transcendência, materiologia. Não, isso aí não dá mais. Dilma, desenvolvimentista, né? Mesmo Lula. Putz. Uma coisa. Essa esquerda tradicional não dá conta de Gaia. Não dá. Acha que Belo Monte, o país tinha tudo para ser né, o país da transição energética mundial. Oi, Félix, você não... tudo bem que já é 11 horas, mas se eu soubesse que você estava aí, eu ia pedir para você falar do Sloterdijk. É isso que pois é. Fala um pouquinho para a gente. Faz tempo que eu li e eu esqueço. Mas... Vem cá, espuma. Gente, eu vou parar de gravar. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Vamos aqui. Estamos em 13